Sentemos confortavelmente no sofá para falarmos um pouco do que se transformou o futebol gaúcho. Grêmio. Grêmio no final de 2024 estava muito mal. Terminou a temporada se arrastando. Em 2025, mudou para pior. Trouxe um treinador, Gustavo Quinteiros, que não conseguiu entender o real significado de treinar o Grêmio. Definitivamente não falou a mesma língua do clube. E o seu trabalho não saiu da prancheta. Menos mal que o presidente Banana Guerra dessa vez agiu rápido e dispensou o técnico. Simples, direto, objetivo, bem ao estilo sofá de pobre. Precisamos da sua ajuda. O QR Code está aí na tela. Use-o sem moderação, pois sem você nós não existimos. Sofá de pobre é autêntico, não se esconde no politicamente correto para parecer queridinho. Defende suas convicções, custe a quem custar. Nome sofá, sobrenome polêmico. Tem opinião formada e a defender. Sofá de pobre não segue uma trilha, desvia de pedradas. Perseguido, bloqueado, desmonetizado, hostilizado, ridicularizado, simplesmente segue em defesa do que acredita. Nada demais se não convivesse com criaturas da espécie humana. Entre elas, um número significativo de pessoas que acreditam ter o direito de falar o que pensam, sendo extremista ao ponto de ostentar a bandeira do tolerância zero ao contraponto. Difícil saber se você pertence ao grupo do pró ou do contra. Se for pró, ajude-nos a continuar. Se for contra, muito obrigado por prestigiar e estar assistindo esse vídeo e mesmo discordando, continue. Críticas construtivas sempre serão bem-vindas. As ofensas para nós são a certeza de que estamos no caminho certo, pois diante das reações intempestivas que enfrentamos, temos a certeza que o que falamos tem sim a sua importância, por serem verdades sempre baseadas em argumentos concretos difíceis de serem desmentidos. Efeitos colaterais são coerentes. Nos tornamos alvos daqueles que acreditam que, atacando quem publica, irão minimizar o teor do publicado. Efeitos colaterais poderiam ser bem maiores. Não bastasse, contratou mal e dispensou pior ainda. Então, o Grêmio assustou. Com a chegada de Mano Menezes e Filipão, a casa começa a ser arrumada, mas não se pode cair na tentação da ilusão. Não há como se produzir um trabalho que dê resultados sem ter as peças necessárias. Então agora começa essas férias de 30 dias que caíram do céu. É o tempo para o Grêmio se reforçar. O Grêmio precisa de jogadores para suprir deficiências técnicas em determinadas posições. Não vou ficar aqui repetindo para não cair no lugar comum. Todo mundo sabe o que o Grêmio precisa. Só que infelizmente todo mundo tem consciência que o Grêmio não irá contratar a qualidade que necessita. Então trocaremos 6 por meia dúzia. E no decorrer da temporada é torcer para que o clube atinja as suas modestas metas, bem aquém do que cobra a história da camisa tricolor. Faltam 29 pontos para chegar aos 45, que vai livrar em definitivo o fantasma do rebaixamento. Daí por diante, se alcançar essa contagem que parece fácil, claro que parece fácil, o Grêmio tem ainda pela frente, pasme, 26 partidas, 78 pontos a disputar. Convenhamos que 29 não é um desafio tão complicado. Não seria, mas infelizmente se torna, devido ao que a gente tem assistido nas apresentações do tricolor. E não adianta, não é uma questão tática, não é falta de treino, e sim de qualidade. Se o Grêmio não contratar, vai continuar na mesma. E como o Grêmio não vai contratar, o gremista não se ilude. Diante desse quadro, o empate contra o Corinthians na 12ª rodada do Brasileirão foi um excelente resultado, mesmo jogando em casa. Porque, comparado
aos times, aos elencos dos clubes de ponta, o Grêmio é pior. O Grêmio tem menos qualidade do que a maioria dos adversários. O Corinthians estava desfalcado. Não, o Corinthians não tinha seus titulares, mas os reservas, em algumas posições, certamente seriam os titulares absolutos no atual time do Grêmio. Então, o empate foi sensacional. Mais um ponto, 16 pontos na tabela. Passar esses 30 dias sossegado, aguardar chegar o segundo semestre e ver até onde o Grêmio consegue chegar no Brasileirão. Tomara que não pare no meio do caminho, que corremos o risco que aconteça, caso as contratações da janela que se abre continuarem no mesmo nível do que vem acontecendo no mandato guerra. Contrata apenas sobra de mercado, refúgio, jogadores baratos, que no máximo chegam para compor elenco. Isso seria ótimo se existisse uma base. Mas o Grêmio hoje precisa de nomes que cheguem chegando para ser titulares e solucionarem problemas crônicos. A gente sabe o caminho, mas infelizmente tem certeza que ele não será seguido. Já o Inter chega na 12ª rodada do Brasileirão na zona do rebaixamento, ou seja, irá hibernar nesses 30 dias convivendo com o desconforto do Z4. Não quer dizer nada, porque o clube ainda tem 26 rodadas também pela frente, pode se livrar do rebaixamento e pode até chegar numa pré-Libertadores ou numa classificação direta para a Libertadores. Poder pode, mas vai ter que mudar e reavaliar. E os colorados que até então duvidavam que o Inter ficaria nas 4 últimas colocações, agora eles têm que aceitar a realidade. Essa é a realidade para o futebol que o time tem apresentado em 2025. Diferente do Grêmio, o Internacional terminou a temporada 2024 no auge. Então achava que era só mudar o calendário e continuar naquele patamar. Só se via colorados dizendo: Campeonato Brasileiro é nosso, Libertadores nós vamos chegar, Copa do Brasil é nossa, não tem pra ninguém. Agora estão todos quietos, tentando descobrir o que está acontecendo. Com certeza é gente que não tem acompanhado o Sofá de Pobre. Nós sempre avisamos. O trabalho de Roger não é tudo isso, porque não tem sequência. Ele não tem liderança de vestiário, ele vira amiguinho de jogador. D'Alessandro poderia cuidar dessa questão vestiário, mas perdeu totalmente a voz, porque ele combinou com Barcelos o acerto de salários atrasados. Barcelos não cumpriu. E os jogadores estão desanimados. Claro, são profissionais, continuarão trabalhando, mas sem aquele tesão que separa os coadjuvantes dos times que querem chegar lá. Então o Internacional parou. Todo mundo sabe como o Colorado joga, todo mundo sabe a quem marcar. São 2, 3 jogadores que, se não estiverem bem ou não estiverem em campo, certamente o time deixa de existir. A última partida contra o Atlético Mineiro, o Galo recebeu de presente um 3º cartão amarelo de Patrick, que foi o suficiente para desmanchar o Inter, porque o time vive de Alan Patrick dependência. Nós vínhamos avisando, o Internacional está namorando a zona da degola, mais cedo ou mais tarde vai entrar. Nossa, era kkkk, era deboche, era uma arrogância, uma prepotência. Pois bem, a realidade está aí. Como também está aí a realidade Libertadores, Copa do Brasil, que nós temos avisado. O Inter não tem como ganhar esses títulos devido aos adversários que terá que encarar. Esses sim estão no patamar que o iludido torcedor colorado imaginava que estava o Inter. Então os próximos adversários já mostram um Flamengo e um Fluminense. O Inter pode passar? Pode. Copa, é jogo eliminatório, tudo pode acontecer. Mas se der lógica, ele não passará dessa fase em nenhuma das 2 Copas. E aí que a gente vai querer ver o que? O deslumbrado Barcelos, que gastou muito mais que o clube podia comportar, que aumentou as dívidas do Colorado e não tem como pagar, porque contava com dinheiro que iria entrar com as conquistas que certamente não chegarão. Vamos ver qual o milagre
que ele vai tirar da cartola. E quanto ao Brasileirão, bom, Brasileirão, no jogo em Belo Horizonte, pela 12ª rodada, matematicamente o Internacional pode descartar. Que são 78 pontos. Com os 11 que tem, ele chegaria a 89 se vencesse todos os jogos. O que é inadmissível, nem para o mais arrogante dos colorados. Mas ele precisa chegar a 74, que é o mínimo que um time que sonha com o título pode desejar. Porque com menos de 74 pontos, não consegue ser campeão. Então, 74 pontos. Faltam 63 pontos. Para os 78 que vai disputar, ou seja, o Inter, nesse final de primeiro turno, em todo segundo turno, poderia perder no máximo 15 pontos. Título brasileiro, esquece. Bom, então agora vamos nos dedicar às Copas. Sim, seria excelente se pudesse esquecer, deixar de lado o Brasileirão. Só que, com a pontuação que tem, é melhor dar atenção ao campeonato nacional, porque não brinquem. O próximo adversário é o Vitória no Gigante da Beira-Rio. Não tomem como barbada. Os baianos costumam ser uns visitantes mal educados. Agora, já imaginar se não conseguir vencer o Vitória em casa e os outros times forem se afastando? Então a verdadeira luta do Internacional será também chegar nos 45 pontos. E olha, para ele faltam 34. Ah, é pouco com relação aos pontos ainda a serem disputados? Teoricamente sim. Mas a cada rodada, a cada derrapada, a coisa vai se complicando. Então o Inter tem que se dedicar ao Brasileirão, sim. Aí não é uma questão de glória, é uma questão de sobrevivência. E certamente não tem elenco para almejar, sonhar com a possibilidade de ser competitivo em 3 competições tão parelhas como são Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. O segundo semestre 2025 promete ser totalmente diferente do que a arrogância colorada acreditava que seria. O Papa Títulos, o maior em tudo, melhor em tudo, favorito a tudo. O rolo compressor que vai atropelar os adversários. É um time que nada, e no final, nada. Pocotó, pocotó, pocotó. Então é por isso, e mais outros issos, que o Inter certamente irá completar, agora em 2026, 15 anos sem nada ganhar fora do Rio Grande do Sul. Aí eu não estou fazendo uma previsão pessimista, não. Eu estou falando de uma realidade. Em agosto de 2026, farão 15 anos da última conquista colorada, que foi a Recopa. E se pensarem, até agosto de 2026, todos os campeonatos da temporada estarão sendo disputados. Ou seja, o Inter não terá como evitar os 15 anos se não conquistar um título agora em 2025. Porque na próxima temporada, as definições virão somente a partir de outubro, novembro, dezembro. Então está muito ruim para o Inter. Mas quem sabe agora, com mais esse choque, os colorados deixem de lado a arrogância, comecem a acreditar nos avisos que chegam e se preocupam com o que estão fazendo com o seu clube. Porque olha, 15 anos sem volta olímpica, fora do Rio Grande, e com as dívidas que tem, eu não queria estar na pele do torcedor colorado. E o Juventude? O grande representante da Serra Gaúcha, da apaixonada torcida jaconeira. Bom, o Juventude é uma realidade totalmente diferente da vivida por dupla Grenal. Com todo respeito a esse clube tradicional, o seu poder aquisitivo é menor, seu patamar é outro. E dele pouco se esperava, a não ser lutar para permanecer na primeira divisão, sabendo que seria uma tarefa muito difícil. Está difícil. Está difícil porque tem um bom time se conseguir colocar os titulares. Mas a gente sabe que uma temporada longa, com uma maratona como é a brasileira, nenhum clube consegue entrar com seus 11 melhores, sempre. Então precisaria de elenco, e elenco não tem. Então, eu, como gaúcho, torço pelo Juventude. Embora em Caxias eu tenha uma simpatia maior por várias razões pelo ser Caxias,
Nossa, eu quero ver os dois times da Serra brilhando. Então eu fico até contente do campeonato que vem fazendo o Caxias nas divisões menores, na Série C. Mas me preocupa muito ao ver o que tem apresentado o Juventude até agora no Brasileirão. Um time com grandes problemas defensivos, que fora de casa tem tomado sonoras goleadas, é uma das defesas mais vazadas do campeonato, e dentro de Caxias do Sul perdeu aquela força do caldeirão Alfredo Jaconi, que fazia diferença para conquistar os pontos que precisava. E hoje é goleado fora e não vence em casa. Mas tem um longo caminho pela frente. Pode tentar ainda permanecer na elite, mas com certeza terá que contratar. Ah, mas não tem dinheiro? Bom, então infelizmente, do jeito que está, o Juventude não chegará em lugar nenhum.